Não chegou a tempo e eu tô com 2 bênçãos aqui. Vai ouvindo aí. Vai ouvindo. Tá, pode deixar. Dá certinho. Bom, gente, vamos lá. Vamos orar para começar. E aí eu vou abrir os slides aqui e simbora, porque temos mais coisas para saber. Inclusive, acaba ajudando vocês nessas leituras, quando vocês forem assistir filmes, forem fazer os estudos. A minha metodologia que tende a ajudá-los, né, nessas outras áreas. Então, vamos lá, vamos orar para Deus nos dar mais graça, né? Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelas nossas vidas. Obrigada, Pai, por cada irmão que está aqui na aula, aqueles que ainda não puderam chegar, que o Senhor possa abençoá-los e trazê-los para aprender, Senhor, que o Senhor possa, Espírito Santo, nos dar discernimento, Espírito Santo, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa, Deus, no nome de Jesus, tratar nas nossas vidas e que tudo que venhamos aprender possamos aplicar para a glória do Teu reino, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Faz esse barulhinho, alguém entrando. Paz, irmão. Paz seja com todos. Amém. Vamos lá, então. Vamos para o compartilhamento. Acho que é o meu mesmo. Tem hora que o meu dá um barulhinho aqui. Vamos lá. Vou compartilhar a tela, a gente começa. Vou tentar ser... Mas eu sempre falo isso, é uma tristeza. Tentar ser o mais rápido possível. Porque, peraí. Alguém querendo entrar. Ó, gente, se alguém estiver tentando entrar e eu realmente não vi, vocês me interrompam, tá? Porque não aparece mesmo. Para mim, na hora que eu tô compartilhando a tela, tá bom? E aí, como eu tô compartilhando, eu não consigo ver o WhatsApp nem nada. Aí eu fico incomunicável. Só vai dando eu falando sozinha aqui. E sozinha, entre aspas, claro, né? Eu não consigo vê-los pedindo aí para entrar. Não entendeu? Tá com dúvida? Quer fazer um comentário? Pode interromper, tá bom? Não tem problema, não. Tá? Sintam-se à vontade para isso. Bora, partiu. Tela inteira. Né? Compartilhar. Deixa eu ver se eu acerto, né, irmãos? Sempre. Apareceu aí para vocês? Sim. Beleza, só capinha básica de todo dia. Bora lá para a metodologia. Vamos falar hoje um pouquinho sobre pesquisa, tá? E todos os métodos de pesquisa que vocês precisam, né, conhecer, né, para aplicar naquilo que vocês estiverem pesquisando. Não sei se a partir da nossa aula, desse início, né? A partir da nossa aula desse... Ai, meu Deus, o que eu apertei aqui assim? Tá. Desse começo de conversa sobre metodologia, se vocês já conseguem vislumbrar, ter uma leve ideia daquilo que vocês gostariam de trabalhar como TCC, sabe? Não sei se vem algo na mente de vocês, mas eu espero que esteja vindo. Apesar de parecer que vai demorar muito no terceiro ano, a gente já começa a trabalhar no segundo, como eu falei com vocês. Então é importante, né? Até porque vocês conseguem visualizar bem aquilo que vocês terão que fazer de pesquisa, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre pesquisa. Então a gente tem uma pesquisa básica, que são as classificações da pesquisa científica, né? Que tem como objetivo gerar conhecimentos novos que sejam úteis para o avanço da ciência. Então você vai pesquisar algo que vai ser novo, que tende a avançar, né? Os conceitos, avançar as formas de pensar sobre aquele determinado assunto da ciência. E a pesquisa aplicada, né? Que ele traz conhecimento para o avanço da ciência,
mas tem como meta principal, né, contribuir com fins práticos, né, quer sejam mais imediatos, né, e proporcionam a possibilidade de solução de problemas. Então, assim, isso acontece muito no nosso TCC, porque às vezes a gente avança um pouco na teoria, apresenta alguns pontos na teoria, e há trabalhos que vêm justamente com essa pesquisa aplicada. Elas trazem um novo olhar para que esse novo olhar seja aplicado imediatamente. Né? Por exemplo, eu tive um trabalho ano passado que falava sobre a igreja kids. Né? Então, assim, a ideia de apresentar a visão de ter uma igreja kids, de todo o trabalho que se faz dentro de uma igreja para crianças, né? Igreja kids, como chama, e já dando a possibilidade de ser aplicado imediatamente nas igrejas, se as igrejas assim concordarem. Então, assim, tivemos também uma vez, se eu não me engano, foi o trabalho do pastor Pablo, não Marisa, o bispo, né? Pablo Bispo. E ele falava sobre liderança. Se eu não me engano, era discipulado e liderança, ou discipulado na liderança, algo do tipo. Então, era um trabalho assim que tinha uma aplicação muito prática. Né? Você já podia estar ali aprendendo e já poderia falar assim, opa, vamos divulgar nas igrejas, já vamos conseguir implementar na nossa igreja, por exemplo. Então, assim, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, pode só trazer um novo saber, um novo conhecimento, mas pode ser algo para ser aplicado de forma prática, tá? Então, depende muito da linha que cada um de vocês vai querer seguir dentro do tema que vocês vão apresentar, né? Que vocês vão imaginar fazer, né? Eu tenho também um outro trabalho também que falava sobre a questão do louvor, então, assim, como aplicar louvores bíblicos, né? Adoração, culto bíblico na igreja, então, você já trabalhando isso também. Então, assim, são essas duas possibilidades e são muito importantes ambas, tá? Depende muito daquilo que vocês vão tentar desenvolver no trabalho de vocês. Para isso, então, a gente tem duas abordagens diante do problema, né? Todo trabalho de pesquisa ele envolve um problema, vou falar um pouquinho mais para frente. Então, você pode ter uma pesquisa quantitativa, que ela vai analisar e vai ver dados estatísticos, você coleta dados, você processa isso, faz pesquisas, né? Por exemplo, quantas igrejas... a gente teve um trabalho ano passado também muito bom, que cutucou muita gente, assim, na apresentação, que os alunos, esse era do ITQ de São José, eles apontaram sobre as dificuldades, né, de você abrir um ministério, e eles trouxeram uma pesquisa quantitativa muito interessante, porque eles mostraram para nós quais eram as cidades que não tinham igreja do Evangelho Quadrangular aqui no estado de São Paulo. E aí, acho que, se eu não me engano, tinham 8 ou 9 cidades que ainda não tinham uma igreja do Evangelho Quadrangular. E aí a questão é, por que não tem? Né? Quais são as implicações? Né? Qual é a dificuldade de enviar alguém para poder ir para uma cidade assim? Né? O que permeia toda a parte administrativa, burocrática, etc. E eu acho que até o final, ele apresentou o TCC, mas um pouco depois, acho que em uma das cidades abriu uma. Né? Foi até interessante isso. Mas o legal é trazer essas coisas. Se foi muito confrontador também, porque cutucou vários aspectos da própria instituição, né? Que às vezes a teoria é muito, muito mais bonita que a prática. A teoria soa muito fácil, mas a prática, né? O dia a dia, as burocracias, elas acabam delimitando, impedindo alguns processos, ou há outros que são mais fáceis de se lidar, enfim. Então, pesquisas assim são muito interessantes, né? Dá para se usar esse tipo de instrumento, né, com a pesquisa quantitativa. E a qualitativa, né, ela verifica dados, né, ela observa o mundo real, vê o sujeito, né, só que ela observa de uma forma que não é por números, diferente da quantitativa, que vai olhar a estatística, você vai tabelar algumas coisas. Na qualitativa você olha, mas você não olha olhando números, né? Você observa as interações sociais,
né? Os fenômenos pesquisados, como isso acontece dentro da sociedade, o que isso traz, né? De forma social, né? Para aquele ambiente, para aquelas situações, né? Então, ele vai decorrer muito mais do próprio analisar do pesquisador, né? Enfim. Então, ambas são muito importantes, são muito interessantes. E dá para juntar as duas também, se for o caso. Temos também objetivos da pesquisa, que é exploratória, levantamento de dados, né? Explorando sempre o assunto, trazendo maiores informações. Temos a descritiva, que ela tem como função identificar, relatar e comparar as coisas, né? Então, você vai fazer as pesquisas, você faz essa comparação, vai informando, vai relatando, né? E de tal maneira é assim, em tal lugar funciona dessa forma, já em outra região isso não teve grande sucesso, não progrediu, enfim, ela traz dessa forma bem descritiva para a gente saber, né? As características que tem nesse tipo de pesquisa. E a explicativa, que ela, na verdade, identifica os fatores que determinam, né, ou contribuem para que ocorram certos fenômenos. Então, na explicativa, ela explica por que acontece tal coisa, né, a razão das coisas. Então, assim, o que uma mostra as possibilidades e as diversas situações e possibilidades mesmo naquilo que você está pesquisando, a explicativa ela vai dizer por que é dessa maneira e vai achar esses porquês, vai procurar esses porquês no decorrer do seu processo, né, de pesquisa. E aí a gente vem os procedimentos técnicos, porque a gente está falando de pesquisa, irmãos, e aí é o grande ponto, né? Não é de qualquer jeito, né? A gente não faz pesquisa aleatoriamente, a gente pode deixar o processo, né, a pesquisa mais rica, né, utilizando essas ferramentas técnicas para isso. Né? Às vezes a gente até utiliza no dia a dia e só não sabe o nome certinho, né, bonito e tal. Mas, enfim, existem esses procedimentos técnicos para coleta de dados, né? Então, você pode ter uma documentação direta, que são dados extraídos do local onde ocorrem os fenômenos, né? Uma pesquisa de campo, uma pesquisa de laboratório, se for o caso. Né? Então, você coleta esses dados diretamente daí, né? Daquele povo, daquela igreja que você resolveu pesquisar, né? Sobre aquela igreja. Por exemplo, você pegar a igreja de cada um de vocês, né? Eu quero falar sobre discipulado na minha igreja, né? Algo que tem a ver com o discipulado, enfim. E como funciona o discipulado na sua igreja? Quais são os dados que você vai arrecadar, né? Que você vai extrair? Como que funciona? O que é eficaz? O que não tem sido eficaz? Né? Qual é a metodologia utilizada? Isso tudo você pode colocar dentro desse tipo de pesquisa. Tá? E aí tem a documentação indireta, que são dados extraídos de fontes levantadas por outras pessoas que já pesquisaram isso. No caso, a pesquisa documental, né? E no caso também a pesquisa bibliográfica, pesquisando em livros, né? Pesquisando em outras pessoas que já pesquisaram sobre o assunto, até mesmo em outras igrejas, e aí você traz para a pesquisa que você está fazendo dentro da sua igreja, por exemplo. Então, assim, é muito interessante quando a gente segue utiliza essas ferramentas, porque enriquece muito o nosso trabalho. Né? E aí a gente tem que começar a pensar nisso mesmo, né? Algo enriquecedor para o nosso trabalho. Por exemplo, também, né, de uma maneira prática, quando você vai pregar, né? Geralmente a gente dá exemplos, a gente cita exemplos na pregação. Quando você cita exemplos bíblicos, você está usando uma pesquisa bibliográfica para falar sobre aquele determinado assunto, né? Você vai falar sobre vamos pegar um tema assim, vai falar sobre orgulho, né? Então você vai pegar pessoas que tiveram atos orgulhosos na passagem, né, na Bíblia, enfim.
Então, você está utilizando uma pesquisa bibliográfica. Ah, mas aí você vai pegar casos de pessoas que já fizeram isso, que já tiveram certo tipo de atitude. Aí você vai trazer um outro tipo de pesquisa, né? Enfim. Então, são métodos que a gente pode utilizar, né? E às vezes já utiliza sem saber que é isso. Né? Isso enriquece bastante o nosso trabalho. Então, resumindo, né? A pesquisa bibliográfica, você traz material já publicado em jornal, em revista, em livro, artigo, teses, monografias, e tudo mais para frente a gente vai ver o que é o que. Artigo na internet, né? Arquivos eletrônicos, enfim, isso tudo faz parte para você pesquisar. E é o que a gente mais utiliza, tá, irmãos? Na questão do nosso TCC, assim, a gente vai muito para pesquisa bibliográfica. Aí tem a documental, né, produzida a partir de materiais que não receberam tratamento analítico, né, você vai nesse ponto mais documental mesmo. E tem a pesquisa experimental, né, que tem uma ou mais variáveis que são manipuladas e a influência, opa, tá faltando acento, das variáveis não pertinente ao problema de pesquisa é reduzida ao mínimo. Então, você vai fazendo a experimentação daquilo, vai manipulando até que você chega no resultado final, né? E vai trabalhando isso para chegar num determinado resultado. Então, são essas metodologias. Como eu disse, é a que a gente mais usa mesmo a pesquisa bibliográfica, né? É a mais... até mais simples, assim, para nós. Precisamos fazer o levantamento, né? Que envolve a interrogação direta de pessoas, né? Você vai solicitar informação a um grupo específico, né? Você vai observar o comportamento daquele grupo. Ah, é para isso, para esse tipo de grupo que eu preciso tirar informações, extrair informações daquilo que eu tenho trabalhado, daquilo que eu tenho me proposto a estudar. E aí vai te dar base para você começar já a acrescentar conteúdo no seu trabalho. Depois você vai para o estudo de caso, né? Que pode ser uma das ferramentas, né? Que envolve um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, que a gente chama, e que permite conhecimentos amplos e detalhados, né? E pode produzir resultados generalizados, né? Enfim. O que acontece nesse estudo de caso, né? É você pegar um determinado caso específico, no nosso, né, no nosso campo, seria você pegar um personagem bíblico específico e trabalhar ele em cima daquele conceito que você está estudando, seu estudo de caso. Né? Ou há um caso famosíssimo que aconteceu, sei lá, na história, no país, enfim. E aí você vai trabalhar suas teorias a partir deste caso, em cima deste caso, fazendo essas análises, né? Então, assim, isso é interessantíssimo e acontece bastante, é bem comum mesmo de se utilizar, tá? E tem a pesquisa participante, né? Que caracteriza-se... Deixa eu só fechar isso aqui. Caracteriza-se pelo envolvimento entre pesquisador e pesquisados, né, participação de todos, né, mergulha profundamente na cultura e no mundo dos sujeitos da pesquisa. Então, é muito interessante essa pesquisa participante também, porque envolve o pesquisador estar no meio do pesquisado. Por exemplo, vou dar um exemplo do pastor Iago Martins, é um teólogo, nossa, que famoso no nosso país, assim, um jovem até, um excelente teólogo, e ele escreve o livro A Máfia dos Mendigos, um livro que muito famoso, muito criticado também, principalmente pelo mundo secular, assim, em alguns pontos, porque ele vai desmascarar como é que funciona essa máfia dos mendigos, como é que é isso, né? E, claro, ele vai pelo viés bíblico, né, dizendo se você ajudar, se isso contribui ou não, né? Enfim. E nesse Máfia dos Mendigos,
ele fez uma pesquisa participante, no qual ele se caracteriza de mendigo e passa, se eu não me engano, 1 ano vivendo com os mendigos. Vivendo mesmo. Ele passava períodos do dia vivendo como os mendigos. Assim, infiltrado praticamente, como se fosse, né? Para compreender, para tentar entender aquilo que eles estão passando. Acho que alguém chegou. Deixa eu só vir aqui para a tela e permitir que a pessoa... Eu tenho que parar a apresentação e voltar de novo, porque eu não sei lidar com isso. Voltei. Pronto. E aí o Iago Martins, ele vai fazer isso, ele vai passar 1 ano como mendigo, né, vivenciando as experiências, né? Então, isso dá muito mais base para a tese dele, entendeu? Então, assim, tem esse tipo de pesquisa também. Às vezes você está vivendo essa situação da qual você está querendo trabalhar, esse assunto que você está querendo trabalhar, ou conhece algum familiar também que passou por essa situação, e aí você pode estar ali junto, trabalhando, pesquisando, se envolvendo com o pesquisado, né? Para poder trazer elementos e trazer conteúdo mesmo para o seu trabalho, tá? Vocês estão entendendo, gente? Vai dando um ok se estiverem entendendo. Claro. Tá? Sim. Não fale aí, pelo amor. Então, tudo isso requer planejamento, certo, gente? A gente é teimoso, a gente é preguiçoso, porque a gente não quer nada planejado, a gente detesta planejar. Eu falo isso porque eu dou aula para os meus alunos e quando eu dou aula para eles de redação, sempre há planejamento da redação, o velho rascunho, né? E toda vez que tem planejamento, meu Deus, é uma tristeza, porque ninguém quer planejar aquilo que vai fazer, já quer fazer. Se supõe que conhece o assunto, então pronto, vamos fazer. E não é assim que funciona. A gente precisa planejar. Mesmo que você saiba o que vai fazer, eu não sei como é que são vocês, na hora que vocês vão preparar uma aula, na hora que vocês vão preparar uma mensagem, né? Vocês colocam qual que é o começo? O que vocês vão começar falando? Vou começar falando sobre isso. E agora eu vou trabalhar agora esse primeiro tópico aqui. E aí depois eu vou para o outro tópico, depois para o outro tópico. E quero concluir falando tal coisa. Aí planejou um esqueletão zerado lá. Aí depois você fala, não, mas aí aqui no meio, nesse primeiro tópico, eu vou falar isso. Vocês têm hábito, gente, de fazer isso? Fale agora, cale-se para sempre. Tem? Deixa eu ver o irmão, porque eu não estou vendo o irmão. Legal, irmão. Sim. Sim. Terrível. Uhum. Uhum. Isso aí. Mais alguém, gente? Compartilha aí. Deixa eu parar a apresentação para eu ver vocês. Olha, gente, eu tento, tá? Não, pastor, é assim, eu tento, mas não adianta. Na hora, assim, Deus muda tudo. Já aconteceu várias vezes comigo. Já teve horas de eu planejar tudo, a pregação, aí eu vou, subo no altar, Deus falou, você não vai pregar nada do que você estudou, porque era só para você. Então, assim, é uma coisa que eu tento. Principalmente palavras que às vezes a gente não conhece, igual o Marco fala, né?
igual o Marco falou, às vezes algumas palavras que a gente não compreende, tem 2 significados bíblicos e também significados do dicionário do Aurélio, essas coisas, então eu faço anotação. Mas esboço comigo, eu já tentei. Eu me perco mais ainda. Vocês acreditam nisso? Como assim? Mas eu tento, eu estudo, faço bonitinho, mas comigo, assim, eu leio a palavra, assim, mas comigo o esboço é como é um particular meu com Deus, é como se Deus falasse assim, vai falar o que eu quero, e assim, teve uma vez que eu fiz certinho, anotei tudo, falei, vai começar começo, meio e fim. Comecei a pregar, Deus falou assim, não é nada disso. Sabe aquela voz no espírito, assim? Sabe o Rogério que você falou ontem na aula da Priscila? Cadê o Rogério? Tá aí? Tô sim, tô escutando. Então, aquela voz falando assim, pode parar, só lê isso que você ia fazer. E, então, é uma coisa assim, particular minha mesmo. Para mim, o esboço é mais assim mesmo, para estudo, mas para pregação eu não consigo direcionar assim quando eu escrevo, sabe? É um particular meu. Mas deu para perceber já que eu tenho esse jeitinho meio maluquinho, né, gente? Então dá uma colher de chá aí. O esboço. Aí como que eu faço? Eu coloco tópicos, coloco lá os principais tópicos, porque eu organizo numa sequência, eu coloco os tópicos. E aí na minha Bíblia é toda rabiscada. E aí na minha Bíblia eu vou destacando as palavras que eu vou... Tipo, às vezes tem um versículo, aí eu quero enfatizar algo em cima daquele versículo, uma palavra que tá lá. Aí eu vou, marco aquela palavra, e aí visualmente, aí eu meio que coloco meio que da mesma cor do tópico, sabe? Que aí visualmente eu vou linkando, agora eu tô no tópico tal. Aí o outro versículo, agora eu tô no segundo tópico, e vou indo assim. Se eu escrever o esboço, a pregação, eu me perco, eu não me acho. Eu tenho que ir na base dos tópicos mesmo e olhando o texto, senão não sai. Aí, se eu gente, ver me aquele papel achei. escrito, eu fui, meu Deus, onde eu tô? Isabel, gente, glória. Aí me dá desespero, começa a suar mais do que normal, começa a tremer. Aí eu falo, gente, só um minutinho que eu vou tomar uma água. Começa a falar em línguas para disfarçar. Gente, mais alguém? Eu não consigo me imaginar nessa situação de vocês nunca na vida. Mas eu também tenho... Mas, na verdade, assim, né? O esboço é um aprendizado. Porque eu também não trabalhava com esboço. Eu achava, assim... Eu fazia o esboço, mas não tão grande. Mas aí acontecia de eu ficar muito nervosa. E, às vezes, chegava na hora... 10 minutos já tinha pregado, entendeu? Porque o branco que dá... Por mais que você saiba, né? Enfim... É diferente, né? Pode deixar que eu dou 3 horas de aula, mas pregar é diferente, né? E aí eu comecei a fazer o esboço, comecei a escrever as coisas da minha forma, fazer os meus desenhos, até mesmo digitados, se for o caso. Antes eu escrevia muito, aí agora eu peguei a manha de digitar. E deu 4 folhas, que aí eu ponho a letra grandinha e tal, aí não tem problema, vou passando e vou seguindo. Mas, assim, claro, né, a gente precisa... o esboço, ele é bom para ele não te fazer perder o foco, entendeu? Porque, assim, eu entendo que o Espírito Santo vai agir mesmo, e tem hora que ele vai falar, não vai pregar isso, vai pregar outra coisa. Isso acontece, quem nunca passou por isso, né? Mas... determinados momentos você tem que pregar aquilo que está ali. Por exemplo, eu vou pregar sábado no Encontro com Deus, eu tenho um tema. Eu não posso fugir dele. Entende? Eu já veio um esboço, assim, tipo assim, uma ideia de pregação, né? E eu não posso fugir. E eu tô assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O tema que deu, amém. Enfatiza mais um exemplo do que o outro. Eu queria ir para o outro. Não porque está enfatizado. Aí eu tô assim, ainda não sentei ainda. Você tá entendendo? Nesse caso é complicado, porque você tem que seguir o esboço. E aí? Entende? Aí eu, por exemplo, a gente às vezes vai ter que se vencer nessa situação. Né? Às vezes você vai chamado para pregar e tem isso, tem lugares que não, deixa Deus te usar, amém. Aí amém, deixa Deus te usar, a pessoa nem vai saber que você mudou o tema na hora, que o Espírito Santo mandou você mudar, que enfim, ok. Mas se é nesses temáticos,
e eu confesso que até prefiro os temáticos, né? Aí você tem que... E quando vem com esboço, tipo, baseia-se nisso daí, aí a gente fica, meu Deus, e agora? São desafios que a gente enfrenta, né? Por isso que ele é norteador, porque eu já cansei de ver pastor que começa a falar um negócio, termina... Assim, começa num assunto e vai para outro e não tem o link, sabe? Não gruda um assunto no outro, e aí é onde é perigoso, entendeu? Porque aí quem está ouvindo às vezes fica tipo assim, para onde? E o início, sabe quando você fala assim, tá, mas é aquele versículo que a pessoa começou no início, não tem nada mais a ver. São cuidados que a gente toma. Mas, claro, a gente tem que estar sempre sensível ao Espírito Santo, porque às vezes ele deixa mesmo a gente. Vai deixar você estudar um pouquinho e você falar outra coisa. Organizar, né, minha professora? Não, assim, esboçar, para mim, é como se fosse uma preparação para mim ter, por exemplo, uma mensagem que Deus falou muito forte comigo sobre o Vale dos Ossos Secos, né? Uhum. Então, assim, eu li, me preparei, mas igual eu falo, se eu anotar, eu fico paralisada. É mais visual, isso, né? Não, o meu é assim, eu leio, eu me preparo, faço a anotação, mas seguir eu não consigo. Porque tá tudo aqui, né? Porque se aí eu vou lembrando, né? Tipo, quando eu quero alguma coisa enfatizar, alguma coisa importante, aí eu coloco lá a frase embaixo do tópico, mas eu organizo uma linha de raciocínio para mim como se fosse meu mapa mental e sigo aquilo. Porque se eu escrever, eu fico tipo, onde que eu tava, qual parte que foi, eu não consigo achar. Derrubo o caderno, derrubo água no caderno, na anotação. Isso acontece. É bom, gente, cada um saber como funciona, como se acha, né? E aí, isso são técnicas que se usa, né? Eu não gosto muito de usar essa questão muito da técnica para isso, porque a gente sabe que tem muita coisa que eu agi do Espírito Santo, mas é importante a gente aprender, né? A questão do falar mesmo, da oratória, a questão do se organizar, cada um saber a forma como se organiza, entendeu? E como que consegue se achar nesse momento, né? Então, é muito importante isso. E o estudo sempre prévio, né? E assim, se a gente está constantemente estudando a palavra de Deus e buscando, a gente sempre tem uma palavra, graças a Deus, né? Então, se o Espírito Santo move na hora para outra coisa, a gente tem bagagem para poder fazer o que ele manda. Tanto é que ele vai te pôr nisso e vai te fazer lembrar daquilo que você tem estudado sobre, né? Então, assim, e é muito importante isso, né? E isso é uma questão que é bem, assim, é um método que se usa, mas a gente observa também como a gente adapta o método para nós, né? Mais alguém quer compartilhar aí como é que faz, gente? Professora, no meu caso, né, eu tinha um problema de gaguejar muito, porque dava aquele nervosismo. E o que acontece? Um professor de escola bíblica, né, ele falou assim, ele me deu uma dica, né, que a gente tá falando que a técnica não pode ser total, né, também. Mas a técnica, algumas dicas ajudam. Sim. Então, o que ele me falou assim, quando você fica muito nervosa, aí começa o coração a acelerar, não sai a fala. Então, começa, antes de entrar no assunto, começa a falar, agradecer, começa a falar de um outro assunto para depois você entrar na mensagem. E isso me ajudou bastante. Ai, que bom. Nossa, porque aí você vai dando aquela soltada, né? Porque nervosismo a gente sempre vai ter, né, gente? E é bom que tenha, porque a gente tem temor à palavra de Deus, né? A levar a palavra de Deus. Por mais que a gente tenha conhecimento, né? E a gente sabe que a gente tá ali como instrumento e a gente não faz ideia do que Deus vai agir na vida das pessoas, né? Então, eu creio que o temor está muito nisso. E às vezes você vai pregar num povo diferente, né? Vai levar uma mensagem diferente, né, ali para as pessoas e tal. Então, é importante a gente ter esses escapes aí, né?
organizar-se da forma que vocês conseguem se organizar, né? Pesquisar mesmo, né? Por isso que a gente está falando desses métodos de pesquisa, porque isso facilita na hora em que a gente for aplicar. E aí, isso que eu quero que vocês vejam, essas metodologias que a gente traz, elas tocam muito no TCC, mas ela é muito prática para esses momentos nossos, de dar aula na escola bíblica, de levar uma palavra na oração, né, de você trazer uma mensagem na sua igreja, na hora que você vai fazer uma reunião de liderança, por exemplo, né, você tem os tópicos do que você vai falar para você não se perder no meio do caminho, entendeu? Porque às vezes acontece, né, ou você esquece, enfim. São métodos que a gente utiliza em vários momentos. Já está rindo. Vários momentos. E isso aí nos norteia, né? Porque pode acabar assim, se a gente não mostra um despreparo para quem está do outro lado. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o público que está ouvindo, a gente não sabe como são. Alguns são meio desapercebidos. Mas, assim, alguns não. E eu acho que o povo não tá mais bobinho, né? Eu falo assim, geralmente... eu brinco assim, às vezes eu me baseio muito pela minha mãe, né? Porque às vezes ela viaja, às vezes eu sei que é do culto. Aí, quando eu perguntei, mãe, como é que foi? Nossa, deu para entender tudo, ficou explicadinho. Ou às vezes ela comenta, nossa, mas que ficou só enrolando, né? O povo fala, só enrola. Então, assim, e ela é uma pessoa simples, né? Não tem muito estudo, uma senhora, né? Então, você faz esse parâmetro. Então, assim, apesar de não ter muito estudo, né? De não ter muito conhecimento, até bíblico mesmo, não é uma estudiosa, tem uma idade avançada e tá esperta, não tá engolindo qualquer coisa. Você tá entendendo? Porque às vezes a gente subestima quem tá do outro lado e acha que a pessoa vai aceitar qualquer coisa e não vai. E aí a gente tem que sempre assim, gente, pessoa de segurança. Sabe aquela pessoa de segurança que vai te dar um feedback realista? Você tem que ter alguém assim, te ouvindo toda vez que você for pregar. Né? Por exemplo, eu preguei quinta-feira na minha igreja, fazia séculos que eu não pregava, e meu marido falou, pelo amor de Deus, tu falou mais come da cobra. Jesus, ainda quis fazer oração no final. Ai, mas foi forte, gente. Saí de lá, ó, misturando ranho, catarro, lágrima. Olha, o negócio foi forte. Aí eu falei, eu tive que falar o que Deus falou, mas mandou falar, mas enfim. Mas é um feedback, opa, aí, ó o desespero. Acabei de pregar quinta, falando mais que o homem da cobra, né? Vamos dizer assim. Aí, a pregação que eu vou pregar no sábado, eu tenho tempo de 40 minutos. Eu já tô assim, meu Deus, eu não posso pregar muito, eu tenho que falar rápido. Então, assim, são norteadores. Aí eu penso, como que você vai se organizar para isso, né? Qual metodologia que eu vou utilizar para eu me organizar na hora da pregação, que eu não passe do tempo? Porque outro pregador vai pregar depois de mim, é tudo contado, um depois do outro. Eu nunca participei desses negócios assim, mas vai ser uma experiência super nova. Que metodologia que eu vou utilizar? Entendeu? Qual vai ser meu método de desenvolvimento da mensagem? Então, assim, isso é prático. Isso você vai usar aí no seu dia a dia. Entendeu? Deus vai usar, Deus às vezes vai falar mais tempo, vai querer que você enfatize mais uma coisa ou outra, mas isso é esporádico, né? Já pensou se todo culto você vai pregar na sua igreja e você passa a hora? Tô pensando se o pastor deve estar olhando, essa daqui vai pregar daqui uns 3 meses só de volta. Entendeu? Tem que tomar... Eu tô quase pregando 20 minutos lá em São José só para me chamarem de novo outra vez, que eu tô com medo de passar do horário. Mas, enfim, são situações que a gente tem que adotar, né? Ou pedir para alguém que vai estar lá embaixo fazer assim, ó. Já deu para de pregar. Sabe assim? Porque pode acontecer, gente. Enfim, são métodos que a gente utiliza, né? Que aí vocês vão observando, gente, na prática, tá? No dia a dia de vocês aí, quando vocês forem
ministrar a palavra, aonde quer que seja. Por exemplo, a gente está fazendo o propósito de 21 dias, né, do jejum. E aí eu transmito sempre a mensagem. A gente tem orado meia hora. Eu tenho que falar em 3 minutos a mensagem. Você lê o versículo, fala rapidinho e diz, bora orar, irmãos. Se deixar, a gente quer falar, não sei o que, não pode, porque esse não é o propósito. Então, assim, tudo você tem que ter, né, um método aí para nortear. A apresentação é de 15 a 20 minutos. E a mesa... mas a mesa é boazinha, a banca é boazinha. Mas é 15 a 20 minutos, o que é muito difícil. Monta PowerPoint. Isso. Pelo amor. Toda norma ABNT, a gente vai chegar nisso, vai. E o perigoso é isso, por exemplo, né? E é onde eu vejo mais difícil no meio cristão. Né? Por quê? Porque a gente tem o hábito de pregar, a gente tem o hábito de se apresentar, a gente tem o hábito de falar, isso é fato. Mas a gente tem o hábito de falar 40, 50 minutos, né? 60 minutos. Aí você tem que apresentar um trabalho de pesquisa de 30, 40 páginas, vamos pensar assim, estourando, né? Em 15 minutos, meu Deus! E é apresentar, não é pregar o trabalho, entende? Você não vai fazer uma pregação no dia da sua apresentação de trabalho, você vai apresentar o trabalho, acabou. A outra rima. Você não vai pregar para a banca, não. A banca, graças a Deus, está salva. Aí no final faz apelo, né? Agora eu gostaria de saber se alguém aqui quer aceitar Jesus, se reconciliar. Já vamos falar em línguas, né, gente? A gente vai ali, só o eita glória, já vai queimar tudo, entendeu? Aí a gente nem recebe diploma, né, Jaíse? Nem vai receber diploma. Na verdade, a banca está salva, não se preocupe, são seus professores. Todos creem em Cristo, glória a Deus, tudo salvo lá. Não é uma pregação, entendeu? É uma apresentação rápida de trabalho, né? Ainda mais se for mais pessoas, tudo muito cronometrado de tempo. A gente vai avisando as plaquinhas. Já foi 5. Se chorar, desconta também? Ponto? Não, tem que não, né? Não. Se der crise de risada. Desconta, drama, -2. Né? Então, assim, é essa dificuldade, mas é nesse nível mesmo, Marco. É bem apresentação, é uma bênção. As pessoas que participam e assistem aprendem bastante, mas ele é técnico. É o momento em que a gente traz algo técnico para vocês. Né? A gente está no campo científico, entende? A gente pega a teologia que a gente aplica nas igrejas, a gente traz para o campo mais científico da coisa, né? Então é onde a gente diferencia o que é uma pregação do que é um trabalho assim nesse nível, entende? São campos diferentes, né? E eu acho muito importante separar isso, porque a pregação do evangelho é uma coisa, né? A forma de você pregar é diferente, Deus age de forma diferente, sabe? Tem N possibilidades na pregação. E o estudo tem outra função ali naquele momento, né? Então, assim, a gente explica o trabalho para que todos que estão sentados consigam entender de forma rápida, claro, a banca já vai ter lido seu trabalho, e vão para a discussão, né? Não é um momento em que quem está na plateia pergunta, ninguém abre a boca e pergunta, ninguém fala nada, só quem pergunta é a banca. Ah, mas não estou entendendo o que está falando. Ah, irmão, desculpa, só assiste aí e intercede, é só o que dá para fazer, entendeu? Então, assim, é um campo bem diferente. E eu vejo que, para nós cristãos, é muito difícil por causa disso. Se deixar, o povo prega. Não pode. Meu Deus. Dá testemunho, etc. Não pode. Mas a gente instrui vocês nisso. Então, já... Pastora. Oi. Quanto tempo a banca leva para analisar a apresentação? Meu óculos está torto, gente.
apresentação, é rapidinho, mais 20 minutos, 30 minutos acaba. Então, em média, uns 40 minutos de apresentação e a avaliação da banca. Estourando. Tem menos pouco. É rapidinho, não, é rapidinho. Comenta uma coisa ou outra, fala se foi interessante, faz uma pergunta ou outra. Não é nada assim, ó. Claro, né, gente? Teve ano que foi, né? Teve os anos iniciais, o povo colocava umas heresias, uns negócios assim, que aí não tinha como deixar passar, né? E aí a gente pontua, porque ali também a gente é professor, né? A gente não é camarada, a gente não é amigo, a gente está como professor, então tem que pontuar quando necessário. Mas é bem mais tranquilo do que vocês imaginam. Entendeu? Vocês vão assistir esse ano, então. Vocês vão, sei lá, né? Perder o frio na barriga. Só. É porque é a conclusão do curso, né? Trabalho de conclusão de curso. Não. Alguém falou da MQTIT, mas acho que não tem, não. Eu acho que não. E não vai ter, não. Vamos fazer no terceiro ano de TQ. Hehehe. A Luciana eu brinquei com a Luciana. Falei, não, Luciana, todo mundo formado no terceiro ano. Você tá doida? Eu preciso de uma turma do MQTI formando esse ano. Tira essa ideia da sua cabeça. Coisa a me zoar. Mas pro TCC, irmãos, vamos focar, mas é só no terceiro ano mesmo. Né? Para a conclusão do ITQ. Então tem chão ainda. Tem chão, mas eu já quero que essas sementinhas sejam plantadas na mente e no coração de vocês aí, para criar raízes, né? Para vocês já começarem a progredir nisso. Vamos lá, vamos continuar, meu Deus, que eu falo que vai ser rápido e nunca é. Esperei mais um detalhe aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Bora lá. Então, a gente vai para esse planejamento, que aí é onde a gente define se a pesquisa vai ser exploratória, descritiva ou explicativa, se vai ser quantitativa ou qualitativa, né, os tipos de fontes que nós iremos utilizar, se vai ser de campo ou vai ser simplesmente pesquisa de laboratório, na parte bibliográfica da coisa. Então, assim, é nesse momento que a gente vai definindo e planejando. E aí a gente tem o projeto de pré-pesquisa, né, que é o primeiro projetinho básico que a gente faz, gente. Isso aí a gente já começa no segundo ano com vocês. Às vezes eu faço no primeiro, sabe? Se você já tem uma ideia de tema aí. Mas já começa pensando o quê? Na escolha do tema. Qual o tema que eu quero trabalhar no meu TCC? Qual é o tema que me encafifa, assim, sabe? Para aprender mais, eu acho que mexe muito comigo. Qual livro, qual teólogo, qual literatura que eu vou buscar? Dentro desse tema, por quê? O que me incomoda? O que me leva a pesquisar sobre isso? Sabe? Qual é a problematização disso? Né? O que pode melhorar? O que pode piorar? O que pode causar? Enfim, é onde eu vou indo. Aí você faz a seleção, a delimitação. Dentro desse tema eu vou falar disso, disso, disso e disso. Né? E aí você vem gerando as possíveis hipóteses por causa disso, por causa daquilo outro, por causa não sei o quê. Então, assim, é assim que a gente começa a trabalhar. É o inicinho do pré-projeto. Né? E aí a gente já começa a ter um esqueleto do nosso possível TCC. E fica muito mais simples de levar. Lembrando que o que sempre conduz o TCC, a sua pesquisa, é a sua pergunta-problema, né? Essa problematização. Por exemplo, vou dar uma pergunta bem boba, tá, gente? Mas, enfim. Por que é tão difícil para o ser humano perdoar? Vamos pegar aí. O que implica? Né? Quais são as questões? Por que é tão difícil o perdão? Né? E aí você pode... Por que é tão difícil o perdão no coração do homem? E aí você vai um pouco além. Por que é tão difícil o perdão no coração do cristão, mesmo sendo cristão? É uma problematização. Né?
E aí, onde eu vou pesquisar isso? Vou pesquisar na palavra de Deus, vou pesquisar naquele autor que falou sobre perdão. E aí está envolvido o tema do perdão, né? Vou delimitar, vou falar o perdão dentro perdão para com Deus, né? Perdão para consigo mesmo, perdão para com o esposo, com a família. E aí você vai delimitando, eu vou falar desses tipos de perdão. Né? E vai gerar as hipóteses. Talvez seja por causa. E claro que é, né, gente? A base do orgulho, né? Porque a pessoa acha que ela tem a certeza das coisas, né? Porque não quer se voltar para Deus. E assim você vai gerando as hipóteses. E nisso tudo você vai gerando as hipóteses, vai gerando todo esse trabalho, né? Todo esse esqueleto. E nisso você vai tendo as pesquisas e vai incrementando, e isso vai dando base para aquilo que você está montando. Posso dizer simples assim, porque na verdade é. Né? Quando eu costumo tratar os temas, eu já traço junto com os irmãos, né? Cada um vai ajudando o outro a pensar no seu tema, bem, bem interessante, porque às vezes a visão de um é diferente da visão do outro, e aí um vai contribuindo para com o tema do outro. E aí a gente consegue ter uma visão bem, bem interessante, assim, e já partir para a pesquisa. Então, funciona dessa forma. A escolha do tema, agora a gente vai ver um pouquinho mais detalhado, né? Tem que atender o seu gosto. Irmão, você precisa falar de algo que você goste de falar. Não dá para pesquisar uma coisa que a gente não gosta. Não dá para você pesquisar um tema que seja chato, sabe? Chato. Porque até mesmo tem temas que são chatos, né? Não é muito do nosso agrado. Então, assim, tem que ser algo que toque você, né? Que toque na sua vida. Tem que tomar cuidado que às vezes as pessoas se levam pela emoção e vão, porque Deus precisa trabalhar na minha vida, então, vou pegar o perdão, né? Eu vou escolher o tema do perdão. Mas eu não perdoo. E aí eu acho que estudando sobre perdão, eu vou aprender a perdoar. E aí não, você pega a birra do perdão, ranço, e acaba não desenvolvendo, porque você não está a fim de perdoar, né? E aí você está lidando com aquilo, está confrontando. Se a pessoa é submissa, né, deixa Deus trabalhar na vida dela, ok. Mas se não vai produzir nada. Então pega um tema que você goste muito de falar. E aí vai ser muito mais fácil, tá? O tema deve ser importante, ter utilidade para a sociedade, para a ciência, para a escola, para a igreja. Isso é muito importante também, né? Sempre estar focando e olhando para a igreja, né? Como aplicar isso dentro da igreja, né? E ela deve ter fontes de dados para ser pesquisado. Ou seja, você deve ter onde pesquisar esse tema. Né? Também não pode ser uma coisa muito fora, sem que você tenha base de sustentação para pesquisa, tá bom? Então, a grande questão é escolher o tema, sabe? Isso aí é a grande questão. Revisão de literatura, onde você vai pesquisar. Como disse o irmão, não dá para pegar no Wikipedia, né? Porque, por mais que seja tentador, tenha muita informação lá, não são dados confiáveis, porque qualquer um pode alterar o que está escrito ali. Então, assim, é importante saber onde pesquisar no dicionário, pesquisar em manuais, comentários bíblicos, né? Pesquisar em fontes de livros, artigos científicos que tem bastante. Então, assim, isso no caso que eu falo, artigos científicos em publicações virtuais mesmo, né? Porque hoje está tudo virtual. Então, assim, funciona bastante, tá? E é a forma que a gente tem que fazer para não, como eu já falei para vocês, pesquisar em qualquer lugar, né? A partir de uma fala de qualquer pessoa que pode, às vezes, estar até conduzindo a uma heresia ali, de forma bem sutil e você não percebeu, tá bom? Problematização, como eu disse, buscar respostas para as necessidades humanas. É necessário que essas necessidades humanas sejam transformadas em problemas de pesquisa, como eu expliquei para você, né? Então, é preciso ter um porquê. Por que eu vou pesquisar sobre isso? Por que as pessoas agem assim? Por que é dessa maneira? Por que a igreja não muda nesse sentido? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? E porque sim não é resposta.
né? Como diz a música. Tem que pesquisar, tem que ter esse porquê. E esse porquê vai conduzir toda a sua pesquisa, todo o seu trabalho, porque você vai tentar sempre responder esse porquê, entendeu? E aí é onde você pesquisa respondendo cada um deles. Tá? Então, assim, você tem várias questões aí que você vive se perguntando na vida, né? A respeito da vida cristã, a respeito da igreja família, igreja instituição, blá, 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 blá. Faz o quê? Anota em algum lugar, irmão, e manda bala. Talvez aí esteja o seu tema, entendeu? Talvez aí, dentro dessas pesquisas, dessas perguntas, vai estar o seu tema. E aí, chuchu, beleza, entendeu? Show para trabalhar. Delimitação, escolher a parte do problema, né? O aspecto que vai ser feito, levantar cada um deles, né? Porque às vezes a gente quer nadar no mar aberto, e não, tem que fechar na prainha para poder ser mais seguro na hora de pesquisar. Geração de hipóteses também, que vai dar as possibilidades, né? Para buscar as verdades acima das questões que você coloca. Então, isso aí é super importante. Tá? Então, essas coisas são fundamentais para a gente produzir o nosso trabalho. Então, falamos do projeto de pré-pesquisa, né? Pré-pesquisa do projeto, aí vai para o projeto em si, né? Que trata desse planejamento, com tema específico, objetivo geral, objetivos específicos, procedimentos e recursos. São alguns itens que tem que ter no pré-projeto para a gente montar, tá? Dentro do tema do perdão, você acha um tema específico sobre o perdão, né? E aí tem o objetivo geral, e tem o específico, enfim, isso aí são as coisinhas que a gente vê mais lá para frente, mas são super necessárias na hora da gente montar o trabalho. Aí temos também a justificativa, por que eu estou pesquisando sobre isso, né? As fontes de pesquisa são os locais, né? As bibliografias, onde eu vou pesquisar os assuntos, e o cronograma, que também é muito largado, muito esquecido. E há necessidade de ter um cronograma, né? Preciso fazer o primeiro capítulo até tal tempo, tal mês. Segundo capítulo até o outro mês. Terminei, vou fazer uma revisão geral no mês tal. Agora é hora de montar os slides, porque já está tudo pronto, vou montar os slides. Uma das últimas coisas a serem feitas. Então, assim, cronograma também, porque a gente não vive de cronograma, né? Muito difícil. Mas é necessário também ter cronograma para isso, né? Isso também vai nortear o seu trabalho. Temos também as etapas da pesquisa, né? Delimitar ela direitinho, deixar ela bem organizada para vocês conseguirem trabalhar essas etapas para que a pesquisa evolua de forma gradativa e eficaz, né? Isso é muito importante, né? Onde você vai determinar o assunto da pesquisa, os objetivos que você quer com ela, que você pretende alcançar, né? Como explicar esses problemas da pesquisa, né? Buscando essas soluções, como que vai ser isso? Tem que estar bem explicadinho, né? Responder por que você está pesquisando, né? A resposta aos porquês de toda essa pesquisa. Então, isso também são etapas que a gente acaba trabalhando, né? Na hora de escrever, de montar o projeto. Qual é o lugar onde eu vou buscar literatura, né? Qual a metodologia que eu vou, então, utilizar, como a gente viu lá no início, e quais as coletas de dados que eu farei, né? Quais tipos de dados que eu vou coletar? Quais são essas informações? Então, é tudo muito necessário. Aí a gente vem a análise dos resultados e conclusão, que é os finalmente, que é assim, a gente pesquisa, pode ser que a gente feche com uma resposta e pode ser que não, e tudo bem. Entendeu? Tem temas, ainda mais na palavra de Deus, algumas linhas, algumas situações, né? Elas têm várias vertentes baseadas na Bíblia, né? Vocês vão estudar isso mais para frente. Não está fechado. O que acontece, às vezes, é uma denominação crê mais num lado, outra denominação crê mais na outra linha.
a outra segue mais isso aqui, mas todas embasadas na Bíblia, tendo respaldo bíblico, né? Então, às vezes, você não vai definir, vai ser assim. Ponto. Não. Entendeu? E tudo bem, não tem problema, tá? Você só explica, tem tudo isso daqui, né? Talvez, assim, você pode dizer, entre todo o meu processo de pesquisa, eu creio mais nisso, né? E ponto. Não que, só, que se a base bíblica abre outro viés, outra possibilidade, você não pode dizer que essa é a única certa, né? Tem que apresentar outra também. E temos então, aí depois de tudo isso, gente, organizar, vamos escrever o trabalho e finalizar o trabalho, né? Então você organiza tudo e começa a escrever o seu texto baseado nessas escritas que vocês produziram, nesse pré-projeto. Dentro, claro, das normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é como que você deve escrever tudo isso daí. E é bastante norma, bastante coisa, e é onde eu entro para ajudar vocês na época. Tá? Porque é bastante coisinha, e eu ensino algumas, mas outras eu passo pente fino, acabo passando pente fino para vocês. Então, assim, a gente escreve já colocando nessas regras, né? Finaliza com elas, né? Assim que dá. Aqui tem algumas tarefas acadêmicas para a construção da pesquisa, são as atividades intelectuais que o pesquisador necessita realizar durante todo o processo de produção, né, para que tenha mais qualidade a sua produção, né? Então, a gente precisa fazer o quê, gente? Um pesquisador precisa ler, gente, pelo amor de Deus, você precisa ler, e muito, não é pouco, não, é muito. Vamos pensar assim, o nosso nível de leitura é muito baixo. O brasileiro lê muito pouco. A média do brasileiro são 4 livros por ano, isso não tem mudado. Então, a gente lê muito pouco. O nosso Deus deixou o quê? Um livro para a gente ler. Então, o cristão devia ler muito, mas ele lê pouco, principalmente isso dentro da nossa cultura. Então, assim, vou estudar, preciso ler. Vou montar um estudo, preciso ler. Vou montar uma pregação, preciso ler. Não tem como, sabe? Tudo bem, a gente hoje tem vários e vários e vários vídeos, ok, né? Para quem consegue, né? Amém. Só tem que tomar cuidado, principalmente durante a leitura bíblica. Às vezes a gente está vendo muitas pessoas falando, e a gente não vai ter a nossa própria experiência com a palavra de Deus para Deus falar conosco na hora que a gente está lendo, interpretando a palavra dele. Então, às vezes, você vai pesquisar alguma coisa, você vai fazer uma pregação, você começa a ver vídeo de tudo quanto é gente. Entendeu? Esquece de você ter a sua primeira experiência, o primeiro contato com a palavra. Né? O meu irmão, o pastor Ratz, ele sempre ensina, né? Ele tem até o projeto, né, da Bíblia Simples, e uma das coisas que ele mais fala é, gente, na hora que vocês forem estudar, pega a sua Bíblia e vai você e a Bíblia e Deus, para Deus te falar com você. Lê o texto 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Leia em 1, 2, 3, 5 versões na Bíblia. Só lá na frente, talvez você pegue um comentário bíblico. Talvez você vá observar um teólogo. Por quê? Porque Deus fala, a Bíblia é clara. Entende? Às vezes a gente quer extrair muita coisa dela que não tá ela nem está falando. Né? Às vezes você vê as pessoas inventando uns negócios que você olha para o texto bíblico, aí, gente, eu estou falando como professor de português. Você olha para o texto está falando nada daquilo. O texto está sendo simples, objetivo. É isso. E aí as pessoas firulam tanto nas alegorias, né? Vou dizer assim, nas imaginações, como se fossem verdades. Uma coisa você está pregando, não está ali, você fala, olha, gente, a gente supõe que. Pode acontecer. Né? Pode acontecer que né, supõe que alguém tenha falado a coisa. Supõe, não é verdade. Então, assim, o texto está ali, está claro, né? Está explicativo, tem textos que são muito expositivos, o próprio texto fala por si mesmo. E aí você pega e começa a viajar, né? Tem gente que traz uns negócios que não existem. Ou tira texto fora de contexto. Meu Deus, você pega um versículo isolado
né? E aí, o que que acontece? Cria as heresias que a gente vê por aí, né? Quando a gente fala tudo posso, vamos pegar o básico, né, gente? Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, tudo posso. Aí a gente vê as pessoas tiram um texto fora de contexto e fala, você pode todas as coisas em Cristo. Não é isso que Paulo está dizendo, né? Vai ler os versículos antes e vai ler os versículos depois. Antes ele está falando que em Cristo ele pode passar necessidade, ele pode ter, ele pode padecer o que for, porque Deus há de fortalecê-lo nessas situações ruins. E a invertida do texto fora de contexto, ela traz para que, você vai vencer, você vai ter tudo, você vai, entendeu? Você vai conseguir todas as coisas. Não é isso que o texto está dizendo. Isso traz o que? Uma distorção daquilo que está ali. Entende? A gente pega um texto fora de contexto porque não leu as escrituras. A gente não foi ler as escrituras, não foi ler o antes e o depois, ali um negócio isolado. Aí é fácil. Por isso que a palavra alerta, ai de quem acrescenta e ai de quem tira. Quem fala demais, que não está ali, e quem fala fala de menos, retirando. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Por isso que a leitura é fundamental, né? Então, se possível, tentem sempre ter o hábito de ler. Leiam a palavra de Deus, leiam um todo, né? Às vezes, para você ler um capítulo e compreender, talvez você tenha que voltar 2 capítulos atrás, para ver o contexto da história do povo, por exemplo, principalmente se a gente está se tratando do Velho Testamento, né? Vamos pensar assim, e ler alguns para frente para ver aonde foi parar, o que, que aconteceu. Então, assim, não dá para um cristão fugir da leitura, né? Se Deus deixou um livro para a gente ler, né? Então, assim, é muito fácil a gente pegar a muleta e sair a partir da leitura dos outros. E às vezes Deus está querendo falar algo fundamental e único com você, a partir das experiências que você teve com ele, a partir da vivência que ele teve, que você teve com ele, e ele quer tratar no seu coração, num íntimo seu, e mas é você, sabe, quando ele quer te dar a luz daquilo que está ali, sabe? Claro, as pessoas podem nos ajudar, as pessoas podem nos orientar, estamos aí para isso, vocês estarão aí para isso, mas isso não pode ser muleta, sabe? Muleta de que toda vez eu tenho que ir olhar comentários, toda vez eu tenho que ver o que alguém falou, sabe? Porque senão eu não consigo extrair nada da palavra de Deus, senão eu não consigo entender o que está dizendo. E hoje já não temos mais nem essa desculpa, porque eu não consigo entender o que a Bíblia diz porque ela é muito difícil. Temos a versão no português mais rebuscado, sim. Tá difícil, irmão? Vai para o mais simples, vai na tradução da linguagem de hoje. Entendeu? Eu gosto muito de usar a NVI, a nova versão internacional. Ela deixa permanecendo ali um pouco da poesia, né, da escrita, e ela traz um entendimento mais claro, né? Então, assim, fica mais fácil de se entender. Não precisa ir para a Ara, por exemplo, que é um português mais erudito. Esses dias a gente estava tendo uma oração na igreja, o irmão estava com uma versão da Bíblia muito antiga, muito mesmo, irmãos. Cara, português que, meu Deus do céu, a gente não usa mais. E aí você vai ficar encrespando na sua própria língua, entendeu? E impedindo que Deus fale. Então, assim, são formas e metodologias que a gente utiliza, né, para ter mais clareza na hora de buscar o conhecimento bíblico, o entendimento da palavra de Deus, mas também um exercício para a gente continuar pensando e praticando, né? Então tem que ler bastante, de forma contínua, né? Então, assim, ter análise, ter reflexão, ter espírito crítico, pensar, analisar, ver o texto, sabe? Isso tem que ser fundamental na nossa vida como cristão. Principalmente se a gente vai também se pôr a fazer trabalhos assim, fazer mensagens, entregar, né? Fazer estudos, né? Às vezes você vai dar um estudo, você tem que ir um pouco mais profundo no estudo daquilo. Talvez vai chegar no original, vai buscar alguém que fale do original, já que você não consegue chegar, né? Não tem esse acesso todo, nem o conhecimento para isso que acontece, a gente não tem mesmo, né? Então a gente vai escutar alguém que foi no original, alguém de confiança, teólogo de confiança,
Então, assim, para quê? Para transmitir esse tipo de ensino. Ok, beleza. Mas a gente não pode deixar de ter o básico, entende? Para você ter aquele momento ali que o Espírito Santo vai te instruir e falar com você, entende? E aí, se é algo um pouco mais complexo, a gente busca. Mas não pode ser uma muleta, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Isso aí eu sempre falo porque a gente acaba ficando muito viciado nisso, né? Muito viciado. Nossa, e muito mesmo, tá? E é isso. Leiam, pelo amor de Deus, leiam. Outra coisa, análise dos textos, né? Estudar, decompor o texto. Às vezes você vai ter que ir versículo por versículo, palavra por palavra no texto. Observar certos textos onde as palavras se repetem várias vezes. É porque o autor está querendo enfatizar alguma coisa ali, né? Então, assim, talvez vocês aprendam um pouco mais sobre isso em hermenêutica no segundo ano, e isso ali vai te dar essa ideia, né? De você ir mais aprofundado no texto, dividir o texto. Às vezes, um capítulo da Bíblia fala em 3 assuntos diferentes, você tem que saber onde começa um e termina o outro. Entende? Porque senão fica fora, fica perdido. Né? Então, até isso a gente precisa analisar, né? Interpretar o que está sendo dito, analisar o contexto histórico, né? O contexto do povo ali naquele momento, para quem está sendo falado aquele texto, né? Para quem está sendo dado aquelas instruções, o que aconteceu com aquele povo que precisava receber aquelas instruções. Então, assim, leva tempo. Não é só a gente pegar, ó Senhor, abre a Bíblia no meio, vamos ver o que Deus quer dizer. Pá, é isso. Não, não é assim, né? Para a gente que leva a palavra de Deus com seriedade, não pode ser assim. Jamais, tá, gente? Porque senão fica parecendo algo meio roleta russa, né? Vou abrir a Bíblia e Deus vai me mostrar quando eu botar o dedo em tal lugar, pá! Aí você põe o dedo lá. É aqui que Deus quer falar. Não acho que seja dessa forma que Deus haja, né, gente? Ele quer pessoas bem preparadas para estar transmitindo a palavra dele. Então, isso é algo que nós precisamos entrar em disciplina, com seriedade na palavra de Deus. Anotações. Também. Anotar. Anotar tudo que puder. Às vezes anotar quando o pastor está pregando, anotem coisas importantes, anotem fatos importantes. Porque são aprendizados que você tem, você acaba memorizando, né? Não adianta, né? Você escreve, a tendência é dar uma memorizada melhor. Então, isso ajuda a se organizar, ajuda você a ter novos pensamentos, até porque, assim, se você teve uma ideia, né? Surgiu um pensamento, uma reflexão sobre aquilo que está sendo pregado ou que você mesmo está estudando. Se você não anota, depois você esquece. E aí você quer lembrar disso importante e já foi. Então é muito importante fazer anotações, viu, irmãos? Muito importante mesmo. E, nossa, fim, já, que horror. Deixa eu voltar aqui para vocês. Pronto, voltei. Então, pegando esse gancho final, essas últimas orientações, elas precisam fazer parte da nossa disciplina. Tá? Elas precisam fazer parte do nosso dia a dia, porque vão nos nortear e vão trazer seriedade para o nosso trabalho. Porque muitas vezes a gente está assim levando de qualquer maneira, sabe? E a gente precisa ter essa seriedade, a gente precisa ter esse foco, a gente precisa buscar ler bastante mesmo, sabe? Não dá para desmembrar disso e ter um senso crítico. E quando eu falo senso crítico, não é um senso crítico negativo, irmãos, porque senão a gente fica crica aí, nossa, é tipo insuportável. Não é isso, né? Eu acho que o senso crítico ele tem que ser até mesmo com nós mesmos, sabe? Não vou me propor a falar qualquer coisa. Não vou me propor a pregar qualquer coisa. Entende? Ah, mas isso aí são conceitos que o pessoal está falando, e aí eu consigo ver que tem uma parte de heresia, entendeu? E aí,
não tá legal. Eu vou dar um exemplo, assim, né? Teve uma vez que eu li, assim, algo do tipo, o pecado frustrou os planos de Deus no Éden. O pecado no Éden frustrou os planos. Irmãos, não frustra os planos de Deus, porque Deus já tinha tudo traçado. Sabe, né? Não era para acontecer. Mas dizer que Deus foi frustrado por causa. Não. E aí você vai ter a base bíblica para poder dizer isso. Entende? Não dá para cair mais nisso, né? Infelizmente, Deus traçou, ele tinha um plano para o homem, mas assim, Deus não foi surpreendido por isso, sabe? E quando a gente é frustrado, é criada uma expectativa que vai ser quebrada. Não, a onisciência de Deus sabia, entende? Tanto é que o plano da salvação estava desde a fundação do mundo, desde antes, né? Então, assim, claro que a nossa mente muito limitada tem hora que dá um bug no sistema para tentar entender tudo isso. Mas dizer que a gente. Não dá, irmãos. A gente nem surpreende Deus assim. Né? Não dá. Então tem coisas que a gente vai começando. É isso que tem que ser o senso crítico, a gente tem que tomar cuidado. Entende? Porque aí a gente vai, mas assim, estudando a palavra de Deus. Né? Para que a gente não caia nisso. Para que a gente não ensine o errado. Às vezes a pessoa está pregando errado. Deus tem misericórdia da vida dela, Deus traz na vida dela, a gente ora por ela, amém. Mas que a gente não seja aquele que carregue, leve o erro para os outros, a falar as heresias, a pregar as coisas estranhas aí. Entende? Por falta de conhecimento. Aí a gente padece mesmo, porque não tem conhecimento e não busca. E aí fica naquela papinho a vida inteira, entendeu? Então, assim, caindo nesses textos fora de contextos e sabe porque não se propôs a estudar aí um pouco mais a fundo para não cair nisso. Então são detalhes que a gente precisa ter bastante cuidado, tá? E aí é metodologia mesmo. É na hora de estudar, vocês terem métodos, vocês terem organização, vocês se dedicarem a estudar, tá bom? Porque senão ai de nós. Ai de nós. Alguém quer comentar algo, falar algo? Enfim. Quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos. Fala aí, Ninguém? Silvana. Fala aí, Silvana. Eu acho que está todo mundo já meditando para o TCC. Ai, que bênção. Por isso, o silêncio. Não, Sério? eu tô aqui falando assim, meu Deus, gente, olha onde eu vim parar. Onde eu vou amarrar meu bode? Gente. Eu acho, assim, que à primeira vista dá um frio na barriga, um tremor nas pernas, mas é porque é a primeira vez que todo mundo está vendo esse assunto. Uhum. Ou quase todo mundo está vendo o assunto. Mas acho que daqui mais alguns dias vai ficar tranquilo. Não sei se eu estou errada, né? Ou vai complicar mais. Mas, Silvana, eu gostaria de ter o equilíbrio da senhora, mas, Silvana, olha, A gostaria. fé, né? Acho que ela tá na fé. A fé dela. Eu estou sendo testada no equilíbrio. Mas a prática é mais simples. Não, eu acho assim, porque quando a gente começa a ver, é muito detalhe, Uhum. muita coisinha, muitas anotações que teremos que fazer. Mas na hora de colocar, vamos dizer assim, a mão na massa, eu acho que dá uma aliviada, não é tão assustador. Não, porque aí vocês vão produzindo daquilo que vocês pensam, daquilo que vocês conhecem, daquilo que vocês estão pesquisando, vai escrevendo cada um do seu jeitinho, cada um da sua forma. E ali vai criando o corpo e a gente vai organizando. Então, acaba sendo mais fácil. Né? É só um norteador ali para conduzir mesmo. Né? E, pessoal, cadê agora as opiniões? Isso aí, gente.
Você fica em silêncio só na minha aula, eu acho. Depois do esboço, pastora, eu vou confessar para a senhora, pastora, não é padre, mas eu vou confessar. Já abri a Bíblia, já pedi palavra várias vezes. Já tirei várias vezes, já chorei com as palavras. Gente, levanta a mão quem já fez isso, por favor. Até o Mauro. A Aline já fez. Vai, Bruna. Cadê a Aline agora? Gente, Todo mundo. eu já fiz isso, pastora. Olha, Deus já falou comigo. É lógico, igual a gente Quem nunca teve uma caixinha de promessa? A caixinha de promessa, Denise. Às vezes saía, arrependo-se, raça de víboras. Não, isso não é pra mim. Não, essa não é. Não tem isso da caixinha de promessa, esse é um problema. Gente, eu tirava 10 vezes. Falei, acho que eu tirei. Oh, Deus, perdoa. Não me concentrei, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Não, agora, falando sério, pastora, de abrir, eu já abri em situações assim, não sei vocês, mas não pode ser um vício, igual a pastora falou. Mas a palavra veio assim, certeira, só faltou escrita assim, Fernanda, faz isso, só faltou falar isso. Então eu precisava falar, porque assim, Deus já falou várias vezes comigo assim, de uma maneira que eu falo, meu Deus, sabe? Não pode criar um vício, igual você falou, daí a gente vai ficar abrindo toda hora, mas em alguns momentos eu vejo ali uma intimidade assim que o Senhor, no particular, comigo, veio assim, direto, sabe, no meu coração. E mas às vezes não é só no... Tem coisa que não é só no abrir, né? Tem coisa que sim, você já vem estudando, você já sabe. Isso. O Espírito Santo te direciona, vai lá, lê tal versículo de novo, sabe assim? Para você ter esse contato de novo, porque a palavra a gente lê várias vezes, ela se transforma várias vezes, né? Que não dá assim nesses momentos, por exemplo, né? Principalmente se a gente vai transmitir para outras pessoas, né? A gente levar isso. A gente sabe, gente, que tem gente que sobe no púlpito, não sabe o que vai falar, chega lá e seja o que Deus quiser, entendeu? E não pode ser assim. Aí é levar a obra de Deus de forma leviana, né? Levar de qualquer jeito. Isso que não pode. E aí também a gente também não pode ensinar, isso aí são situações bem específicas, mas a gente também não pode ensinar as pessoas que façam isso assim, aleatoriamente, porque aí, né, cai em situações da pessoa não ler a palavra de Deus, fica dependendo disso. Né? Tirar a palavra para alguém, né? Tem pessoas que vai falar, tira uma palavra, é muita responsabilidade, né? Alguém falar assim, tira uma palavra para mim, né? O que Deus responder. Já aconteceu. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu com vocês? Só comigo que acontece isso, gente? Fernanda, tira uma palavra para nós aí, Fernanda. Daí fala assim, não, vamos orar. Tarologia. Aí eu falo assim, vamos orar. Professora, permite dar um testemunho breve aqui? Sim, Rogério, você me entende, Rogério, pode falar. Aconteceu um fato bem curioso. Sim. Eu tive umas experiências bem fortes assim, com a palavra, né? Uhum. Estava no meu trabalho e eu trabalho de segurança, né? Eu trabalho numa fábrica, eu trabalho de segurança. Uhum. Semana eu e uma colega que trabalha comigo, que fica geralmente no posto. E chegou um grupo de testemunhos de Jeová, 2 pessoas. Chegou lá na portaria e começou a falar com a gente assim, começou a pregar e começou a falar. E como eu estava no processo assim, novo convertido, tudo para mim é novidade, tudo era aquela, nossa, que legal. E começou a me envolver naquela conversa, né? Naquela conversa e tal, ao ponto de chegar até me convidar para participar de uma reunião deles lá que celebra a morte de Cristo. E eu, todo empolgado, não tinha muito conhecimento da palavra, falei, não, eu vou e tal. E foi embora. Passado isso, Deus me fez pegar a Bíblia, eu tô com essa Bíblia aqui na minha mão agora, que é uma Genebra que o colega deu para mim. Foi a primeira Bíblia que eu ganhei quando eu me converti. Uhum. Aí Deus me levou nos versículos bíblicos e me fez grifar. E eu não queria grifar essa Bíblia porque ela é nova, bonita, né? Eu gostei dela. Mas Deus me fez grifar. João 6,47.
que está escrito assim, ó, em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele não está falando que você vai receber depois, que não, você tem. É algo seu. E me levou em Gálatas, que no capítulo 1, a partir do verso 6, fala assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Deus me fez grifar. E no decorrer, passou a semana, na outra semana, parou o carro lá na fábrica, e eu não reconhecia assim a fisionomia, não reconhecia a pessoa que parou. Só sei que aconteceu algo tão surpreendente, não sei se é alguém que já teve a sensação de se afogar, de estar se afogando. Uhum. Então, no momento que essa pessoa apareceu, eu me senti como se eu estivesse me afogando. E a pessoa que estava na minha frente não viu, e eu ali numa agonia, sabe? Assim, que parecia que eu ia morrer. Eu estava sentindo aquela pessoa se aproximando e eu sentindo me afogando. Eu sei que quando ele parou na porta da fábrica, assim, na porta da portaria, assim, ele falou assim, você sabia que nós vamos morrer? Eu, assim, diretamente, eu falei para ele assim, ó, eu não sei você, mas eu sei que aquele que crê no Senhor Jesus, está escrito, tem a vida eterna, porque foi a palavra que Deus colocou para falar. E ele insistiu. Eu repeti na palavra para ele, mas foi uma batalha espiritual, sabe? Então, assim, Sim. a senhora falou a respeito de pôr o dedo, assim, às vezes, sabe? Mas tem momentos que Deus... Tem momentos. Coloca algumas coisas pra gente, assim, que ele... São momentos. Não pode ser... Não, mas isso aí acontece mesmo. Momentos. O problema é que, às vezes, a gente vê vícios, irmãos. Sabe, a preguiça de sentar, dar uma folheada, dar uma estudada, dar uma lida. Mas isso aí acontece mesmo, esses momentos assim que Deus fala, abre, o Espírito Santo falando, abre no livro tal, vai lá e ele mostra mesmo, pontualmente, entendeu? O que eu aponto é a questão da negligência, assim, de ser recorrente, né, de tomar cuidado. A gente brinca da caixinha de promessas, igual a gente falou, porque a caixinha de promessas é uma bênção, né? É confortante, é reconfortante, né? É aquele afago, aquele abraço querido de Deus. Mas chega uma hora que ele quer dizer raça de vírus. Só que não está lá. Nossa, Camila, deixa eu só concluir, porque eu nem sei o que o Marco falou, mas aí a pessoa falava assim, não, vamos orar, né? Eu não abri a Bíblia para a pessoa. Aí eu falei assim, de acordo com a palavra, né? Salmos 37, 5, que é o meu xodó, Salmos 23, né? Aí você vai norteando a pessoa, né? Não que você abriu ali, mas tem pessoas que falam isso, falam, abre a palavra para nós, tira uma palavra. E é muita, né? Como que você vai, né? Você abriu ali, daí justo cai naquela palavra ali. E a gente tem que tomar cuidado, né? É um peso muito grande, né? Mas é nesse sentido que eu quis dizer, gente, porque acontece cada coisa que eu vivo, gente. Tipo assim, né? É ser humano, vocês estão entendendo, né? Ó, muita gente identificou aqui, a Denise tá dando risada. Denise, já pedi palavra para alguém, né, Denise? Pode falar, Denise. Tem que tomar cuidado nesse sentido, assim, o que Deus... O que você tem de Deus para falar para mim? Está te jogando numa posição de profeta de uma situação assim banalizada. Isso. O que você pode falar, irmão, que eu tenho que dizer que Deus está mandando você se converter em seus novos caminhos, né? Buscar o Senhor para ser salvo. Isso é o que Deus tem para falar. O básico é isso. Se a pessoa quiser mesmo... Professora Camila, posso falar? Pode. É que, assim, vocês falando, eu tô lembrando que na igreja da minha avó, na congregação, eles falam muito disso, de buscar na palavra. Eles não leem a Bíblia, só o ancião que lê, aí ele tem lá uma palavra para falar, e eles falam muito isso. Eu fui buscar na palavra se era para me fazer ou não. Assim, eu vejo que meio que uma coisa que aceita, né? Não querendo falar mal da religião deles lá. Mas uma vertente. Eles não comem a palavra, vamos dizer assim, igual a gente. Eles não estudam, eles, na verdade, não tem nem Bíblia na casa deles, né? Então, tem crentes, vou dizer assim, não sei se posso chamar eles de crentes, como é que funciona. Meu marido dá aula aqui de movimentos religiosos, ele poderia falar melhor.
Tem uns que tem uns que estudam, tem uns que buscam. Mas a metodologia, né, do culto deles é um ancião que faz. As pessoas não são instruídas a ler. Aí a gente vai voltar para a época, para a ideia do Papa rezando a missa em latim, né?